Então a gente está conversando sobre a comunidade cristã sendo o contexto para mudança. E eu queria só ler um texto com os irmãos, 1 Coríntios, capítulo 12. Por favor, abra sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 27. Em que o apóstolo Paulo, ele diz assim, 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Vamos dizer todos juntos isso, irmãos, por favor? Vamos dizer juntos? Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, note, o texto diz que coletivamente, o que é que nós somos como igreja? Corpo de Cristo. E individualmente, o que é que nós somos? Membros desse corpo. O que é que acontece com um membro do corpo que se desconecta do corpo? Ele morre. Então nós estamos tratando sobre a importância de nós estarmos dentro de uma comunidade cristã e vivendo a dinâmica dela. E como Deus usa a comunidade para nos mudar. As estatísticas, elas mudam com o tempo, né? Os números, eles são vivos. Mas, por exemplo, em uma das últimas pesquisas que foi feita sobre pessoas que se declaram cristãs no Brasil, mas não participam de igreja, ela diz assim, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristã, mas esse negócio de participar de igreja, estou fora. Só no Brasil, em uma das últimas pesquisas, havia 10 milhões de pessoas que diziam isso. Imagine, 10 milhões de pessoas que dizem, eu sou da família de Deus, eu só não quero conviver com essa família. Eu sou do povo de Deus, mas eu não quero conviver com esse povo. Isso é coerente, gente? Hein? Veja bem, alguém sai do trabalho porque o trabalho tem dificuldades, tem complicação? A pessoa diz, vou sair do meu trabalho porque o meu trabalho é... Assim, tem gente lá assim um pouco complexa, eu vou sair. Alguém sai da faculdade porque tem colegas na faculdade que são difíceis? Alguém sai do mundo porque às vezes é difícil viver no mundo? Vou sair do mundo. Ninguém faz isso. Tá? E assim nós somos chamados a viver a realidade da igreja. Tá? Então, por exemplo, houve uma outra pesquisa. Com a pandemia, se proliferaram os chamados cultos com transmissão online. Tá? Tem a sua utilidade, tem o seu valor. Pessoas em diferentes locais que não podem estar aqui, podem assistir o culto. Mas ele não substitui isso aqui. Tá? Ele pode ajudar no que diz respeito a um conteúdo, a edificação, mas ele não substitui esse momento. E o que é que aconteceu? Aconteceu o seguinte, foi feita uma pesquisa com jovens crentes, e nessa pesquisa, eles disseram que 50% dos jovens crentes,
eles já não assistiam o culto com transmissão online. 50% já dizia. Ou seja, eles não estavam nem mais congregando, nem mais assistindo o culto através da internet. Tá? Então, esse contexto pandêmico, ele acelerou uma realidade que nós já estávamos vivenciando. A realidade dos desigrejados. De pessoas que afirmam a sua fé em Cristo, mas que por algumas razões ou motivos dizem, eu não quero participar da igreja. Só que a gente não consegue viver o propósito de Deus na sua plenitude sem participar da igreja. Por quê? Porque Deus quis que fosse assim. Então Deus estabeleceu a sua igreja para que nós pudéssemos estar nela. E aí a gente trabalhou vários pontos, certo? Isso aqui a gente já trabalhou tudinho, essa parte introdutória, a teologia da comunidade, o que é comunidade cristã. A gente apresentou essa definição teológica de igreja. A gente mostrou algumas realidades sobre o povo de Deus. O povo de Deus é constituído por aqueles que foram criados pela fé por meio do Evangelho. A gente já trabalhou a realidade de que o povo de Deus é o corpo de Cristo, aqueles que são membros uns dos outros na vida de Cristo. Já estudamos isso também. Nós vimos também que o corpo de Cristo, ele é a comunhão do Espírito, ou seja, aqueles que são um modelo do futuro do Espírito, ou seja, a igreja é a sociedade de Deus que apresenta valores do reino futuro, do reino que Deus vai estabelecer completamente quando Jesus voltar. E aí a gente entrou no exame bíblico de práticas de construção da comunidade cristã. Aí a gente trabalhou a questão da interdependência cristã, ou seja, nós precisamos uns dos outros. Tá? Eu preciso de você e você precisa de mim. Como dizia aquela música lá na minha época de infância. Nós precisamos de Cristo até o fim. Tá? Então, a gente precisa uns dos outros. Você precisa e eu preciso. E na igreja nós damos e recebemos. Então, não há indivíduo na igreja que sozinho ele se baste. Eu me lembro, há anos atrás, muito tempo, havia um homem de Deus, assim, que foi muito usado por Deus naquela época, e infelizmente, hoje ele vive um momento espiritual muito difícil. Mas aquele homem de Deus era tão usado que eu ouvia conversas assim no meu grupo de adolescentes, gente que especulava, será que ele tem todos os dons espirituais? Isso é impossível. Ninguém tem todos os dons espirituais. Ninguém. Tá? Então, há uma interdependência na igreja, por isso que a Bíblia fala tanto sobre essa realidade de uns aos outros. Nós precisamos uns dos outros. E aí nós entramos em 9 práticas para a construção da comunidade. E nós trabalhamos 5 práticas. Como nós podemos ter uma comunidade cristã bíblica, saudável, que reflita o propósito de Deus. E nós vimos 5 práticas. A primeira prática que nós vimos, está aqui, é a prática de afirmar as qualidades, as habilidades e os dons uns dos outros. E um dos textos que nós nos baseamos foi Romanos 12:10, que fala sobre dar honra uns aos outros. Então, nós precisamos
afirmar as qualidades, habilidades e dons uns dos outros. A segunda prática que a gente estudou foi a prática de afirmar a igual importância uns dos outros. E nós utilizamos alguns textos, dentre eles, 1 Coríntios 12, 25, os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. A terceira prática que nós vimos foi a prática, está aqui? A prática de afirmar uns aos outros por meio de afeição tangível. E um dos textos que foram utilizados, Romanos 16, 16, saúdem uns aos outros com um beijo santo, e Tiago 1, 19, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Ou seja, a nossa afeição cristã, o nosso amor santo cristão, ele precisa ser tangível, ele precisa ser manifesto, ele precisa ser concretizado em ações que demonstram como a outra pessoa é importante para nós, é importante para o corpo. Uma outra prática que nós estudamos, prática 4, foi compartilhar o espaço, os bens e o tempo uns dos outros. E um dos textos que foram utilizados foi 1 Pedro 4:9, que diz: sejam mutuamente hospitaleiros. E Gálatas 6:10, que diz que enquanto tivermos oportunidade, devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, na igreja, nós compartilhamos os nossos sentimentos, mas nós compartilhamos também o espaço, os bens e o tempo uns com os outros. E a quinta prática que nós estudamos foi essa: compartilhar as necessidades e os problemas uns dos outros. Gálatas, capítulo 6, versículo 10, Gálatas 6, versículo 2, diz assim: levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Então, aquela ideia que diz assim, você tem os seus problemas, eu tenho os meus problemas, os seus problemas não são os meus problemas. Então, cuide dos seus problemas e eu cuido dos meus problemas. Essa não é uma prática bíblica. Tá? Então, por exemplo, se a sua garganta está inflamada, o seu corpo sofre. Não adianta o pé, se ele pudesse falar, dizer, não tem nada a ver com a garganta. A garganta se vire. Ou a mão disser, problema da garganta é problema da garganta. O problema da garganta afeta todo o corpo. Então, a Bíblia nos ensina a levarmos as cargas uns dos outros, e assim fazendo, nós iremos cumprir a lei de Cristo. Ou seja, nós precisamos viver em uma comunidade em que as pessoas se disponham a ajudar as outras e as outras pessoas se disponham a ser ajudadas, e todos nós nos auxiliarmos mutuamente. Tá certo? É isso, irmãos. Tá? Eu tive experiências muito agradáveis nessas últimas semanas, de irmãos virem à igreja orar por mim. Né? De irmãos virem à igreja orar por mim. Não, pastor, a gente veio aqui orar pelo senhor. Tá certo? Alguns irmãos vieram, inclusive alguns homens vieram, e foi muito assim, um momento muito edificante. E eu disse para eles, é um momento muito marcante, né? Porque aí eles vieram e a gente ficou conversando. Depois cada um deles leu um texto bíblico e fez uma meditação rápida em um texto bíblico.
né? Isso é bíblico, irmãos. Né? O fato de uma pessoa ser pastor, ser presbítero, ser diácono, ser líder de ministério, ter alguma função específica de liderança, não significa que ele não pode ser ministrado. Ele pode e deve ser ministrado. Então nós somos esse corpo em que juntos nós compartilhamos as necessidades e os problemas uns dos outros. Foi isso que a gente viu, tá certo? Hoje eu queria conversar mais um pouquinho com vocês, tá bom? Sobre como se constrói uma comunidade. Alguma dúvida disso aqui? Tranquilo, né, gente? Eu queria pensar nessa prática 6 aqui. Essa prática 6, ela trata sobre compartilhar as convicções, o modo de pensar e a espiritualidade. Não se esqueça dessa expressão, uns dos outros. A gente faz e a gente recebe. Compartilhar convicções, modo de pensar e espiritualidade. Olha o que Colossenses 3,16 diz. Você pode ler esse texto comigo, por favor? Vamos ler juntos? Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Perceba, Paulo diz, a palavra de Cristo, ela precisa habitar em nós. E habitar de que forma? De que forma? Rica. O que significa isso? Em abundância. Em abundância. A palavra de Cristo precisa habitar ricamente em nós. Para ela habitar ricamente em nós, a gente precisa fazer o quê? Ler, estudar, meditar, dedicar tempo. Aí o texto continua dizendo que nós devemos instruir e aconselhar mutuamente. Eu instruo e sou instruído, eu aconselho e sou aconselhado. Então perceba, irmãos, veja, existem pessoas na igreja que têm uma formação mais específica na área de aconselhamento, como por exemplo, pastores e alguns outros conselheiros. Mas a função de aconselhar não é uma função somente de pessoas que têm uma habilidade específica no aconselhamento ou que têm aquilo que Paulo chama de dom de exortação. Não tem o dom da exortação? É o dom do aconselhamento. A função de aconselhamento não é somente dessas pessoas. Essas pessoas fazem mais isso. Mas a função de aconselhamento é uma função de todos nós. Todos nós somos chamados a aconselhar uns aos outros. Aconselhar uns aos outros em toda a sabedoria. Não é naquilo que a gente acha, é na sabedoria de Deus. Olha esse outro texto aqui. Efésios 5,19. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, a nossa conversa, ela precisa ser uma conversa que constrói. Precisa ser uma conversa que abençoa o outro, que edifica o outro. Mas para isso, a gente precisa que a palavra de Cristo habite em nós, porque a gente só pode dar algo que a gente tem. Olha o outro texto, Romanos 12,16. Paulo diz, tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Que modo de pensar é esse? Uma maneira de pensar formatada pela Escritura. Ou seja, a ideia é
desenvolver uma unidade de mente e de coração fundamentada no Evangelho. O que os cristãos são chamados para fazer, irmãos? Os cristãos, eles são chamados para virem a um ambiente como esse, serem ensinados e instruídos num ambiente como esse, sim. Mas nós cristãos, nós somos vocacionados para estudar e ensinar a Bíblia uns com os outros. E aí você tem a importância dos grupos pequenos. Você tem a importância de irmãos que se reúnem para estudar a Bíblia. Você sabia disso? Você sabia que tem irmãos aqui nessa igreja que eles se reúnem online toda semana para estudar a Bíblia? Toda semana. Toda semana. Toda semana. E isso é uma prática bíblica. Então os cristãos, eles são chamados para estudar, para ensinar a Bíblia uns aos outros, para orar e cantar louvores a Deus uns com os outros. O que isso cria? Isso cria edificação espiritual. Isso traz fortalecimento e maturidade da fé. E isso cria uma unidade de convicção e de coração no Evangelho. Como é que nós criamos unidade espiritual? Nós criamos unidade espiritual à medida que nós estudamos a Bíblia juntos e nos submetemos à Bíblia. Não é a tradição, não é o nosso modo de pensar, não é a nossa preferência pessoal ou aquilo que nós achamos. Nós nos submetemos à Bíblia. Então, o que esse ponto apresenta para a gente? Ele apresenta que nós podemos estudar a Bíblia individualmente, podemos e devemos, sim, mas nós não devemos somente estudar a Bíblia individualmente. Nós devemos debater, no bom sentido do termo, e estudar a Bíblia juntos, a fim de chegarmos a uma unidade profunda da fé e a um consenso sobre como ser o povo de Deus na época e no lugar específicos em que vivemos. Abra, por favor, a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Versículo 7 diz: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Verso 11: E Ele mesmo, o próprio Cristo, o próprio Senhor, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Ou seja, os líderes têm uma função na igreja, de ensinar a igreja, de instruir a igreja, de treinar a igreja, de edificar a igreja, de preparar a igreja para que ela sirva. É isso que Paulo está dizendo. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Então perceba que nós devemos ser ensinados, instruídos, a fim de que nós tenhamos unidade da fé.
Na nossa relação como crentes, devemos ler a Bíblia juntos, até ela nos moldar como uma comunidade distinta. Isso exige o quê, irmãos? Exige perseverança. Isso exige disciplina. Mas isso traz benefícios enormes, irmãos. Você estudar a Bíblia com outras pessoas. Por isso que a igreja busca disponibilizar mais e mais oportunidades para isso. Porque é isso que nos fortalece. Está entendendo? É isso que nos dá maturidade. É isso que vai nos ajudar nos momentos de dificuldade. É isso que vai promover unidade. Olha o que Bonhoeffer diz. Ele diz assim: o segundo serviço que um deve realizar pelo outro em uma comunidade cristã é o de ajuda ativa. Isso significa, inicialmente, a simples assistência em questões pequenas e externas. Nós precisamos estar prontos para permitir que sejamos interrompidos por Deus. Deus está constantemente cancelando os nossos planos ao nos enviar pessoas com necessidades e com pedidos. Já viveu essa situação? Você está com a agenda toda prontinha, você tem um dia já descrito no que diz respeito às suas atividades e às suas funções, mas parece que às vezes Deus interrompe a nossa agenda, porque Ele tem uma agenda melhor, porque Ele tem uma agenda perfeita, e aí Ele nos mostra: eu não quero que você faça isso hoje, eu quero que você faça aquilo. Eu quero que você sirva esse irmão hoje. Eu quero que você abençoe a vida dele, a vida dela hoje. A igreja é essa comunidade. É essa comunidade em que nós levamos os fardos uns dos outros, ajudamos uns aos outros, partilhamos tempo, bens uns com os outros e partilhamos as nossas convicções cristãs uns com os outros, a fim de crescermos em unidade. Está claro isso aí, gente? Alguma pergunta nessa parte? Então eu queria ver com você só mais um pouquinho e a gente para. Uma outra prática que constrói a igreja. Uma outra prática que faz com que a igreja cresça com saúde. É a prática 7. Servir uns aos outros por meio da prestação de contas. Aí às vezes a coisa pega, não pega? Por quê? Porque normalmente a gente não gosta de prestar contas. E a gente aprendeu não sei aonde, e tem gente que não desaprendeu isso, mesmo na igreja, que ninguém tem nada a ver com a minha vida. Já ouviu isso? Você não tem nada a ver com a minha vida, então cuide da sua vida, cuide da sua vida, eu cuido da minha. Já viu crente dizendo isso? Para outro crente. Ou seja, eu faço parte da mesma comunidade, nós dizemos que somos filhos do mesmo pai, ou seja, somos irmãos, participamos de uma mesma congregação, vamos morar no mesmo novo céu e na mesma nova terra, fomos lavados pelo mesmo sangue do Cordeiro, somos um só corpo, o corpo de Cristo, somos membros uns dos outros e dizemos para o outro que ele não tem nada a ver com a nossa vida. Que ele cuida da vida dele, eu cuido da minha vida. Quando a gente lê a Escritura nos mostra o princípio da prestação de contas. Normalmente, quando a gente pensa em prestação de contas, a gente pensa só em trabalho. Então, eu trabalho para alguém, uma pessoa, um indivíduo, ou eu trabalho em uma área do governo, governamental,
e eu presto contas. Eu presto contas ao meu patrão, seja ele uma pessoa, seja ele o governo. Seja isso no âmbito privado ou no âmbito público, eu presto contas. Mas espiritualmente, a Bíblia nos ensina a servirmos uns aos outros por meio da prestação de contas. Olha o que Tiago diz em Tiago 5,16. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Obviamente, existem pecados, irmãos, que a gente não se livra sozinho deles. Está entendendo? Existem fraquezas nossas que a gente precisa do irmão para nos ajudar. Claro que esse processo tem que ser desenvolvido com espiritualidade, com confiança, com confiabilidade, com sigilo. Imagine, você vai compartilhar um pecado íntimo seu e de repente o seu pecado está exposto no Instagram, sendo acompanhado com aquela frase: por favor, orem pelo irmão. Né? Veja, existem pecados que eles são privados. E eles precisam ser tratados de maneira privada. Mas voltando, então, o tratamento, a gente precisa ter a maturidade, por exemplo, um irmão, uma irmã, ou nós mesmos, estamos em um determinado pecado particular, e a gente vai pedir a ajuda do irmão, ou o irmão vai pedir a nossa ajuda, a gente tem que ter a maturidade de guardar aquilo em sigilo, porque o pecado é particular. E o pecado é privado. Mas voltando àquilo que eu disse, existem determinadas falhas que se a gente não receber oração por outro, a gente não se livra daquilo. E aí você vê nisso também a maravilha da igreja. Da gente chegar para um irmão, ou chegar para um pastor, para um presbítero, para um diácono, para uma irmã, para alguém, e compartilhar, e aquela pessoa chorar com a gente, e orar pela gente. Romanos 15,14 diz: aptos para ademoestar uns aos outros. Efésios 4,25, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Membros uns dos outros. Então, qual é a ideia aqui, irmãos? A ideia é que nós devemos permitir prestar contas ao outro, a fim de vivermos como se deve, até nos aspectos mais pessoais. Até nos aspectos mais pessoais. Em especial, em algumas situações, nós precisamos estar dispostos a admitir pecados insistentes, pecados que nos assediam, e procurar a comunidade cristã, procurar crentes, para nos ajudar a vencer esses pecados. Nós precisamos, irmãos, desenvolver de forma voluntária um círculo de amigos cristãos, a quem nós prestamos contas com regularidade, em relação a áreas de conduta que são especialmente difíceis, ou em que o auto-engano é fácil de ocorrer. Uma das coisas que, assim, me machucaram como pastor, nessa minha jornada aí, que Deus me deu a responsabilidade de exercê-la, foi, por exemplo, eu estou no gabinete e alguém chega
e ela já apresenta uma casa destruída. E, por exemplo, a pessoa diz assim: pastor, o meu casamento está acabando. A pessoa nunca chegou para mim para dizer que o casamento dela estava com problema. Eu nem sabia que o casamento tinha problema. Imagine acabando. Ou seja, a casa já está destruída. A coisa já avançou demais. O pecado já se alastrou. E a gente é simplesmente comunicado da tragédia. A tragédia foi anunciada. Ponto. Ou outra situação que a pessoa comunica e diz assim: olha, não tem mais jeito, então assim, eu só estou lhe dizendo, deixa eu saber. E não é para ser assim, irmãos. Está entendendo? Não adianta a gente usar aquela lógica que às vezes alguns homens usam. Diz assim: eu não vou para médico, eu estou bonzinho. Mas quando eu vou para médico, ele descobre que eu tenho um problema. Então por que eu vou para médico? Não tem homens que falam isso? Vou nada. Eu estou ótimo. Quando eu vou, eu descubro que tenho isso, aquilo outro. Eu preciso me privar disso, daquilo outro. Então eu fico aqui. Essa lógica, irmãos, não funciona. Essa lógica, ela não é coerente. E às vezes na vida espiritual, as pessoas, elas vão levando determinadas coisas. E elas dizem: não, mas eu consigo resolver. Passa uma semana. Mas eu consigo resolver. Passa um mês. Mas eu consigo resolver. Passa um ano. E o que acontece com o problema que não é tratado? Ele desaparece com o tempo, não é verdade, irmãos? Não é isso? Problema que não é tratado, desaparece com o tempo, não é verdade? É verdade? Não. Enfermidade que não é tratada, deixa o tempo passar, que ela, num passe de mágica, some. Não. Às vezes se tem aquela ideia de que o tempo cura tudo. O tempo não cura as coisas. Às vezes determinadas coisas, com o decorrer do tempo, elas ficam adormecidas, ou enraizadas, ou aprofundadas dentro de nós, mas qualquer coisinha desperta. Então, o que a gente está tentando aqui pensar, irmãos? A gente tem áreas da nossa vida que precisam ser tratadas. Vamos deixar Deus tratá-las. Vamos nos expor. Não deixe o tempo passar. Questões que estão se avolumando na nossa vida, busque ajuda de alguém discreto, que não vai lhe humilhar, mas vai lhe ajudar, vai buscar lhe auxiliar, porque todos nós, irmão, ninguém é melhor que ninguém na igreja. Todos nós somos absolutamente carentes da graça e da misericórdia de Deus. Então, precisa ser tratado. Eu só vou trabalhar só esse ponto, tá? E a gente para por hoje. Por exemplo, por favor, Vitória, passa aí, por favor. Por exemplo, equilíbrio na vida, trabalho, saúde e descanso. Isso é uma realidade importante, irmãos. Tem gente, por exemplo, que só trabalha, nem cuida da saúde, nem descansa. Está errado. Não é? Às vezes é apresentado como virtude, trabalha de domingo a domingo, 14 horas por dia. Trabalhar é bom, é necessário. Muitas vezes na nossa vida nós trabalhamos e trabalhamos muito, muito mesmo. Mas nós precisamos descansar. É o princípio que Deus estabeleceu. Você trabalha e você descansa. 6 dias trabalharás, no 7º vai descansar. E o princípio da saúde, equilíbrio, trabalho, saúde, descanso, família, equilíbrio, sexualidade.
sexualidade, como nós estamos vivendo a nossa sexualidade, como os casais estão vivendo a sua sexualidade, uso do dinheiro. A gente teve uma conversa aqui sobre administração financeira. Essa questão financeira é uma das grandes causas para conflitos conjugais e para divórcios, e em outras áreas. Ou seja, a minha vida está equilibrada, ou está tudo bagunçado, está tudo desorganizado. Nós precisamos desenvolver, queridos, uma comunidade, ou em comunidade, o que uma vida moldada pelo Evangelho deve ser. E então permitir que prestemos contas, a fim de vivermos desse modo. E mais, nós devemos deixar os nossos amigos cristãos entrarem tão profundamente na nossa vida, que vejam as nossas fraquezas e que nos lembrem da nossa responsabilidade em crescer na semelhança com Cristo. Por que que você está vivo? Por quê? Por que que Deus tem mantido a minha vida e a sua, que é tão frágil? A Bíblia diz que a gente é como uma erva, que nasce, vem o sol e ela seca. Por que que Deus está mantendo a nossa vida? Porque Ele tem um propósito para nós. E qual é o propósito eterno de Deus para nós? É crescermos na semelhança com Cristo. Então, eu termino nesta manhã, para a semana a gente trabalha os outros aspectos, pensando nisso. Nós somos chamados a servir uns aos outros, por meio também da prestação de contas. E qual deve ser o nosso maior desejo para nós e para o nosso irmão e para a nossa irmã? Que nós sejamos mais semelhantes a Cristo. É por isso que nós existimos. É por isso que nós vivemos. Termino lendo Romanos capítulo 8. Por favor, abra sua Bíblia. Romanos capítulo 8. Olha o propósito de Deus para a nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo de número 29. Diz assim, Romanos 8, 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar?